Noite. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua passagem, pela tua palavra lida nesta noite, que ela venha, Deus, crescer no nosso coração e dar frutos de arrependimento, que possamos, ó Deus, despertar e fazer a tua vontade, e que estejamos sempre atentos ao teu poder sobrenatural, à tua iniciativa e à tua vontade. Abençoa, Deus, a cada um de nós e os nossos corações e mente, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite vai aparecer ali, vai falar sobre iniciativa. E foi o que eu vi nesse texto que nós lemos. Bota pra gente lá. Esse texto que nós lemos vai falar sobre isso, iniciativa. Tem gente que acha que precisa merecer algo para voltar para Deus. Tem gente que acha que precisa consertar algo na sua vida primeiro, para depois se aproximar de Deus. Tem gente que acha que precisa arrumar alguma coisa primeiro, para depois ela chegar na presença de Deus. Eu queria dizer para você nessa noite, se você conhecer alguém que pense dessa maneira, explica para ela que tudo provém de Deus. Nós não temos poder de fazer nada. Eu digo para você, você não tem poder de mudar a sua vida sozinho. Você tem que ser dependente de Deus. Porque Deus é o que faz todas as coisas. Talvez você possa dizer assim, mas se eu estudar, as portas se abrirão. Queridos, eu já vi muita gente que estudou bacana, estudou demais, e as portas não se abriram. Eu vi também outras pessoas que não estudaram nem tanto, mas Deus abriu portas e sustentou. A gente precisa entender que todas as coisas provêm de Deus. Amém? Desde o início ele veio criando todas as coisas. Eu conheci algumas pessoas na caminhada de evangelismo, e aí eu conversava com ela, eu falei, poxa, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. E aí ela falava assim, não, eu tenho algumas coisinhas para resolver. Aí eu falei assim, poxa vida, que bacana, você é matemático? Não, é que é um detalhezinho. Aí o que seria isso? Tem muita gente que, por exemplo, por não ser casado, né, está vivendo, tem um termo que diz, né, amasiado, amigado. Hoje em dia isso está mais em alta do que outra coisa. Aí acha assim, não, depois que eu casar, aí eu vou para a igreja, porque eu estarei apto. Queridos, nenhum de nós estamos perfeitos e aptos. Pelo contrário, a gente precisa lembrar que é Deus quem santifica o seu povo. Não somos nós. Amém? Você acredita que é Deus que faz isso? É Deus que torna a cada um de nós merecedores, não, melhor dizendo, santos. É Ele que prepara as nossas vidas. A Bíblia não diz que nós fomos atrás de Deus, por mais que você talvez pense nisso. Sabe, eu cheguei aqui, eu dei um basta na minha vida, e eu quis mudar, e eu fui para a igreja. Queridos, às vezes a gente não percebe, mas talvez alguém orou por você para que essas cadeias se quebrassem. Talvez nós achamos assim, mas fui eu que cheguei. É porque a gente pensa que fomos nós que fizemos alguma coisa, que somos nós que fazemos alguma coisa. Mas aí eu encontro uma passagem como essa que diz assim, tudo provém
de Deus. Tudo começa em Deus, todas as coisas. E ele fala especificamente da reconciliação. O que é reconciliação? É quando você percebe uma interrupção em algum relacionamento. Algo que tenha sido quebrado. Então você tem um relacionamento, sei lá, conjugal. E houve aí um distanciamento. E aí precisa acontecer uma reconciliação. Precisa acontecer aquela coisa incrível, aquele primeiro amor, como a gente canta e tudo mais. Então, nós não temos poder, nós não temos autoridade de ir até Deus. A gente não consegue fazer isso. Quantos aqui já foram até o céu e voltaram? A gente não consegue. Obrigado, meu irmão. A gente não consegue fazer isso. Agora eu digo para você, Deus saiu da sua glória e veio aqui para resgatar a cada um de nós, para nos reconciliar. Isso porque nós precisamos entender que a reconciliação não começa no homem, ela começa em Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas. Você vai lembrar disso. Lá do Éden, Adão e Eva, aquela união perfeita, aquela amizade bonita. Aí Satanás veio lá e fez a inimizade. Criou a ruptura entre Deus e o homem. Não tem problema. Deus foi lá e enviou o seu filho Jesus e trouxe essa reconciliação de volta para a gente. Então, muitas das vezes, as pessoas tentam consertar a própria vida sozinhos. E é difícil, irmãos. Talvez você pense assim, mas para alguém largar um vício, pode ter um apoio, né? Um apoio social aí, pode ter um apoio na medicina, na psicologia. Pode sim. Você sabia que pode? Pode acontecer. A pessoa pode se libertar de um vício. Por exemplo, eu conheci algumas pessoas que não passaram por terapia, mas deixaram de beber. Não passaram nem mesmo pela religião em si, mas deixaram de beber. Quando o médico disse para ela assim, ou você para, ou você morre. Aí a pessoa deu um estalo na vida dela e ela, parou. Falou, não quero mais morrer. E depois disso, ela se libertou e nunca mais consumiu nenhuma bebida alcoólica. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que não pode acontecer é a salvação da alma dela. Ela pode ter uma interrupção de um vício, de algo que vai trazer uma abreviação da sua vida, vamos dizer assim. Vai trazer uma abreviação da sua vida. Ela pode interromper isso, mas a salvação, a reconciliação, nós só temos em Cristo Jesus. É o que esse texto está dizendo. É o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja. Porque eu digo para você, o teu dízimo, a tua oferta não compra a tua salvação. Eu digo para você que a tua caridade não compra a salvação da tua alma. Isso porque tem religiões que pregam a caridade. Caridade é o apoio, é o suporte ao próximo, é ajudar ao necessitado. Mas eu digo para você, isso também não compra a nossa salvação. A única coisa que vai comprar a nossa salvação é crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você acredita nisso? Essa é a única maneira, irmãos. Não é o nosso esforço, não é o nosso mérito, não é a nossa glória, pelo contrário. Por isso nasceu esse tema no meu coração, a iniciativa. A iniciativa não foi minha, a iniciativa não é sua, a iniciativa foi de Deus. Mas que bacana que você deu ouvido à voz de Deus, porque tem gente que é surda espiritualmente. Deus fala e ela finge que não escuta. Deus mostra e ela não quer, ela não segue. Amém? Isso acontece. A gente tem o poder de decidir se nós queremos ou não queremos. Você pode enxergar isso na própria palavra de Deus que vai dizer. Alguns escolheram fazer aquilo que Deus mandava e outros escolheram não fazer. É um direito. É um direito que cada um tem. Mas o propósito de Deus nunca foi de condenação para o seu povo. Deus nunca quis que a gente sofresse. Nunca foi o propósito de Deus.
Sabe por que eu creio nisso? Porque eu não vi, antes da queda do homem, sofrimento, medo, dor, boleto, cartão de crédito, a Claro ligando toda hora. Não vi nada disso. Pelo contrário, depois da queda é que essas coisas começaram a acontecer na nossa vida. Mas o plano original de Deus, irmãos, é que a sua vida, a minha vida, fosse perfeita, boa e agradável. Esse era o propósito de Deus. E por que a gente não desfruta dessa situação? Porque muitas das vezes o pecado que vive neste mundo acaba mudando a nossa trajetória. Mas Deus tomou a iniciativa para nos reconciliar com Ele. Primeiro ponto que eu queria te falar nessa noite. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Você está pensando em fazer alguma coisa. Você está imaginando, por exemplo, a sua semana amanhã. Você pode fazer, é claro, sem colocar Deus na sua vida. Você pode fazer, eu digo até mesmo, a sua fonte de renda. Você pode fazer sem colocar Deus ali, sem problema algum. Na sua fonte de renda, na sua casa, na sua família, você tem o direito de escolher esse caminho. Mas eu digo para você que se você colocar Deus em todas as áreas da sua vida, você vai enxergar um Deus de milagre. Você vai enxergar o cuidado de Deus na sua vida, o agir de Deus na sua vida. Amém? Não quer dizer que tu vai ter uma vida 100% maravilhosa, tudo vai dar certo. Plantou aqui, ó. Plantou. Qual é a planta mais barata que tem? O fruto mais barato que tem. E o mais caro? Alguém sabe? Pessoal da Seropédica, que é agricultor. Não sabe não? Goiaba. Poxa, goiaba é uma maravilha, né? Mas vamos pensar. Pensa em alguma coisa, uma planta aí. Sei lá, a gente planta aí goiaba, né? Essa é a maravilha, isso nasce que é uma maravilha. Aí você planta ali uma goiaba, né? Você planta uma goiaba e acha que vai nascer trigo. Não vai acontecer isso, de forma alguma. Você plantou uma coisa, não, só porque eu sou crente, né, que Deus vai me abençoar, eu vou plantar aqui chuchu e vai nascer chuchu. Não, irmãos, não é assim dessa maneira. Preste atenção nisso. Porque você pode observar que muitos crentes também passam dificuldades. Não é verdade? Tem muitos crentes que passam luta, passam dores, passam pelo sofrimento. Não é verdade? Então eu não quero te falar um evangelho de prosperidade. Eu não quero te dizer sobre essa teologia que tudo vai dar certo porque você é crente. Porque isso seria uma mentira e é claro que a gente vê isso. Por exemplo, né, o carro deu problema, fiquei a pé. Como é que pode? Deus não sabia que eu ia precisar do carro? Olha que interessante, irmão. Saí de casa, fui para Campo Grande comprar o filtro para o bebedouro da igreja. E Deus deixou meu carro enguiçar. E eu estava lá a serviço da igreja. Como pode isso? Acredita que tem gente que pensa assim dessa maneira? Sabe o que eu pensei? Graças a Deus que foi hoje. Foi, né? Hoje que eu digo foi ontem. Eu falando no dia, 11 horas da manhã, não foi no dia anterior, porque eu tive que levar muita coisa para o sítio, voltar. Aí eu falei assim, poxa Deus, tu és tremendo, tu é bom demais. Segurou até hoje. Aí hoje, que maravilha. Sabe que outra coisa que eu agradeci? Eu tenho seguro. Aí o reboque levou o carro. Falei, Deus, obrigado, Senhor, porque eu paguei o seguro do carro. Que maravilha! Eu estou feliz por causa disso. Amanhã eu já tenho outro desafio, que é botar na oficina. E aí eu vou ter que pedir a Ele um milagre. Irmãos, eu fui no carro, eu orei. Falei, Senhor, Tu sabes, Deus, que eu estava lá fazendo isso. Eu estava comprando o filtro do bebedouro da igreja. Senhor, me ajuda, vai. Aí fui virar o carro. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. O carro não pegou. Aí eu lembrei assim, deve ser porque o mecânico tem família, né? E alguém tem que sustentar o mecânico também, né? Tá bom, fazer o quê? Mas em todas as coisas devemos dar, porque tudo começa em Deus, irmãos. E Deus dá livramento. Foi o que eu disse para os irmãos. Eu enxerguei como um livramento. Você já imaginou? Se fosse lá no sítio,
7 horas da noite, se a gente enguiçasse ali no Mendanha, sem sinal, sem nada, olha que loucura. Aí eu falei, não, Deus é maravilhoso, obrigado, Senhor. Muito bom. Então, que no teu coração haja espaço para gratidão e não para reclamação. Porque o povo que murmurava morreu no deserto. Ah, mas morreu no deserto, todo mundo morre. Não, irmãos, foi Deus. Foi a mão de Deus ali que consumiu aquela geração toda de reclamões. E olha que eles viram muito mais sinais do que eu e você. Eles viram 10 pragas acontecendo. A gente só tem uma que tem arrebentado com o país. Mas a gente luta. E essa praga vai ser vencida em nome de Jesus. Mas tudo bem, né? Aí você vê, né, a realidade, eles viram sinais. Irmãos, olha, descia, né, frango a passarinho do céu, direto, prontinho. Olha que benção. O povo não precisava ir na padaria mais próxima de casa. Já vinha o pãozinho preparado. Olha que benção. Esse era o cuidado de Deus. As vestes não se consumiam. Deus estava ali cuidando, ali sustentando, e o povo reclamando. Irmãos, quer desagradar a Deus? Reclame. Quer deixar Deus irritado? Murmure. Murmure que você vai conseguir. Agora, quer deixar Deus feliz? Agradeça a Ele. Ó Deus, poderia ser pior, mas o Senhor me livrou de algo pior. Eu não preciso nem saber, mas eu preciso crer que todas as coisas começam em Ti. Primeira parte do versículo ele vai dizer, tudo provém de Deus. Paulo deixa claro que a salvação não nasce do esforço humano, mas da ação divina, fruto de muita oração. Dona Rosa orou muito para o meu pai se converter. Olha, orou muito. Mulher de oração mesmo, que olha, orou bastante para o meu pai se converter. Você deveria continuar sempre orando para que haja conversão na sua família, até que aconteça. Você deveria orar sim, até que aconteça, você deveria orar e insistir na oração. E eu creio, irmãos, que nenhum de nós estamos aqui por acaso, mas estamos aqui pelo propósito de Deus na nossa vida. Deus tem algo para fazer na nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio que Deus não nos chamou por acaso. Ele nos chamou sim com propósito. Talvez você pense assim, mas eu tenho um filho mais influente, poderia ser ele. Quem disse que Deus está preocupado com o influente? Quem disse que Deus está preocupado com alguém capacitado? Se olha nas Escrituras, Deus pegava aquele que era mais improvável. Aquele que tinha menos expectativa de sucesso, e Deus fazia milagre. Deus pegou Abraão, já um idoso. Irmãos, a Bíblia diz que ele e Sara já não tinham nem mais relações sexuais. E como, a partir desse homem, Deus faz uma multidão de pessoas? Como? Só milagre. Você pode observar aí a mãe do profeta, Samuel. Irmão, ela era estéril. Olha só. Ele não poderia ter pego uma mulher, né, já fértil. Não poderia ter sido Penina, que era mãe já de 3 crianças, já abençoada. Mas não. Ele deu a vida de um grande profeta a uma mulher que era estéril, improvável. Então, o fato de sermos improváveis, o fato de sermos pequenos, irmãos, para Deus não tem impossível. Amém? Tem uma música que diz isso. Para Deus não há impossíveis, eu creio sim. Se você está ouvindo essa palavra, acredite, já é Deus movendo algo na sua vida em alguma direção. E eu acredito que é a direção que Ele tem para cada um de nós. Declara comigo nessa noite, minha história começa em Deus e vai terminar em Deus. Deus não ignora o pecado. Anderson, eu botei os tópicos ali. Isso. Deus não ignora o pecado, mas providencia a solução.
Se nós tivermos alguma área da nossa vida que precise ser tratada, alguma área que precise ser transformada, eu digo para você, Deus não vai fazer vista grossa. Não, tá bom assim. Ele não precisa ser perfeito. Não, tudo bem. Tá bom assim. Tá ótimo. Poderia ser pior. Não, para Deus não há impossíveis. E Ele declara para a gente que se crermos, nós veremos a glória dele sobre nós. Se crermos. Isso depende de quê? De nós. É uma questão de decisão. Olha como é que a palavra deixa claro sempre dois caminhos, duas direções. Se você quiser, tem essa direção. Eu aconselho essa. Mas se você não quiser, também tem uma outra direção. Mas aí você faz a sua escolha. Você não é obrigado a nada. Você sabia disso? No reino de Deus, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a ir para o céu. Você vai se crer. Você já viu aquele vídeo de algumas igrejas hoje em dia? Fala assim, essa aqui é a minha igreja. Se você quiser vir, vem. Se não quiser, também. Esse aqui é o grupo de oração. Se você quiser ter o seu nome sendo orado, você dá aqui. Se não quiser, também. Alguém já viu esse vídeo na internet? Ah, muito bacana. Depois você vê a motivação. Esse aqui é o Ministério de Louvor. É o pessoal que canta. Se você quiser cantar, canta. Se não quiser, tudo bem. Parece mais ou menos assim o que eu estou dizendo para você. Se você quiser ver a glória de Deus na sua vida, tudo bem. Se não quiser, também. Mas eu digo para você, o esforço que Deus fez, o agir de Deus na sua vida, não foi para que você morra longe da presença dele. Foi para que você estivesse perto dele. E não fosse apenas para a eternidade. O agir de Deus, irmãos, a transformação de Deus começa hoje. Começa agora. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo. E todos os nossos dias nós confirmamos isso. Presta atenção nisso. Todos os nossos dias. Eu queria muito que você entendesse isso. Não é que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu aceitei a Cristo. Mas depois disso nunca mais voltei. Irmãos, se prende nisso não. A nossa conversão ela é diária. A nossa transformação é diária, amém, irmãos? Não é há 30 anos, porque eu aceitei a Cristo e uma vez que eu aceitei e esqueci, está tudo bem. Não, é cada dia. Cada dia a gente mata aquela velha criatura. Amém, igreja? Aquele velho homem, velha mulher, aquelas velhas atitudes. Tanto que a palavra de Deus nos orienta. Aquele que roubava não rouba mais. Pelo amor de Deus, né? Aquele que mentia não mente mais, né? Né, irmãos? É a gente se desprender dessas coisas. Aquele que era um 7-1, que não seja mais, porque precisa ter mudança. Se não, irmãos, não há conversão, não. Não há. Precisa ainda mudar alguma coisa. E eu digo para você, Deus não ignora o nosso pecado, mas Ele sempre vai providenciar uma mudança. E creia que você está em processo de aperfeiçoamento, de consagração. Agora você precisa sim retribuir a esse agir de Deus na sua vida. E aí ele continua dizendo no versículo que nos reconciliou consigo mesmo. Queridos, olha o que ele fez. Ele fez isso tudo para que houvesse a reconciliação com ele. Reconciliação vai implicar aqui que havia uma ruptura, havia uma briga, havia um distanciamento entre eles. E isso, é claro, é fruto do pecado. O pecado criou a separação entre o homem e Deus. Deus não fingiu que estava tudo bem quando a gente finge que está tudo bem. Você já viu naquela família que você tem, aquelas pessoas que falam mal de você e você finge que está tudo bem, vamos manter a paz, né? Eu vou ficar quieta. Aí a pessoa vem afrontando e você, não, está tudo bem. Oh Deus, não, é tranquilo, eu sou crente, né? Ai, Jesus, vou fingir que está tudo bem. Deus não finge, irmão. Deus trata. Deus não finge. Deus vai expor essa situação, Deus vai mudar essa história. Então, permita que Deus tenha um agir na sua vida. Permita que Deus mude a sua vida.
Permita que Deus mude alguma área da sua vida. Olha, isso é bacana demais. Coloca a tua fé aqui em ação na palavra de Deus. A gente tem estudado a palavra de Deus muito sobre isso, para que haja uma mudança nas nossas atitudes. Porque a nossa mudança, irmãos, é testemunho da glória de Deus. É testemunho, sabia? Isso é bom demais. Quando alguém fala assim, pô, esse pastor, rapaz, tu tinha que ver esse pastor. Esse pastor era o mó 7-1. Aí se converteu e parou. Olha que benção. Pô, tu tinha que ver essa crentinha aí de oração, que está agora orando pelas pessoas na rua. A irmã da oração. Rapaz, essa era uma fofoqueira. Agora ela leva todos os problemas para Deus. Ela não mais faz fofoca na vizinhança, não. Ela agora leva para Deus. Continua fazendo fofoca, mas agora é para Deus. Aí Deus traz a resposta. Você entendeu, né, a piada, né? Ah, que bom, que benção. O lance da fofoca foi para fofocar para Deus, tá? Então, né, outra coisa não. Ah, fulano, poxa, fulano dava volta em todo mundo, fulano era brigão, mas olha, depois que ele encontrou Jesus, mas as pessoas não entendem Jesus, as pessoas não enxergam Jesus, as pessoas vão dizer assim, depois que ele entrou na igreja, você vai ouvir isso, né? Você escuta isso com mais facilidade. Você só vai escutar alguém dizendo assim, depois que ele encontrou Jesus, se ele for crente, ou se ele já passou pelo cristianismo em algum momento. Porque do contrário, ele fala assim, não, depois que o cara entrou na igreja aí, rapaz, ó, mudou, hein? Isso mudou. Olha, ele roubava 10, agora rouba 2. Está em processo. Que benção. Até lá ele vai parar de roubar, vai ser ótimo. Então, Deus não finge que está tudo bem, ele resolve o problema. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus resolve. Eu creio que se existe alguma enfermidade no meu corpo, Deus resolve. Eu creio que se existe alguma área da minha vida que precisa ser trabalhada, Deus vai resolver. Agora, é claro que isso vai gerar um incômodo. Porque, por exemplo, você cresceu a vida toda indo para uma direção. E o Evangelho, muitas das vezes, vai te levar para uma direção diferente, contrária. Mas acredite, que Deus vai resolver aquilo que você não consegue resolver. Tem gente que pensa assim, por exemplo, né? Perdão. Vamos falar sobre perdão aqui rapidinho. Você acha que você tem poder de perdoar alguém? Duvido. Eu acho que não. Mas tudo bem. Quem vai te fazer perdoar, irmãos? É Deus. É Deus que vai colocar perdão no seu coração. Porque senão, não adianta. Deus vai conduzir a sua vida, e tanto que você pode ver que perdão é uma coisa que extrapola gerações. Porque perguntaram para Jesus, até quando? Até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? Ó, isso aí, ó. Até quando? Quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa que me ofende? Irmãos, tem várias teorias sobre isso. Eu sei que você já ouviu muita coisa, mas eu não queria nem entrar nessa discussão, não. Eu só queria te dizer o seguinte, que o agir de Deus na sua vida vai liberar perdão, e você vai conseguir enxergar isso. Você vai conseguir perceber isso. Porque eu entendo que todas as coisas provêm de Deus, e eu de mim mesmo não posso fazer. A minha vontade é outra, não é perdoar. A minha vontade é me vingar. Quem pensa assim? Seres humanos, irmãos. Quem vai virar outra face, de cara? Sem evangelho, sem nada, sem mudança. Nem criança faz isso. Tu vê, manda na infância dela, na salinha lá, aí morderam Amanda, aí Amanda partiu para cima, aquele negocinho de criança, normal. Porque a todo momento nós somos ensinados, ou é por instinto, de nos defendermos. É normal. Mas Jesus ele vem dizendo, mas Deus, na verdade, que é o Antigo Testamento, que a vingança pertence a Deus, não a gente. Porque o nosso instinto é nos vingar, irmãos. Eu sei que você é uma pessoa boa. Nem todas as pessoas pensam dessa maneira, nem todas as pessoas são de guerra, são de briga. Tem pessoas que são da paz. Quem é da paz, diga amém. Antes de conhecer a Cristo, quem era da paz?
Glória. Que bom, que bom. E depois de Cristo a gente começa a pensar nisso, né? A pensar duas vezes, né? Ah, Jesus, uma ovelhinha, duas ovelhinhas, três ovelhinhas. Ah. Tem até processo de respiração. Alguém já fez essa terapia? Inspira fundo. Ah. Uma ovelhinha, duas ovelhinhas, três ovelhinhas. Irmãos, é um processo. Isso é assim mesmo. Fica tranquilo. Terceiro ponto. Jesus é o único caminho para a reconciliação. Como eu disse, não são por obras, não é por esforço, pelo contrário. Está lá no versículo. Por meio de Cristo. Porque sem Cristo não há reconciliação. A reconciliação não acontece pela religião, obras ou esforço, somente por Cristo. E eu botei esse ponto aqui, irmãos, né? Religião, obras e esforço, justamente para a gente associar essas coisas. O que é a religião em si? A religião em si são as coisas sagradas, né? Por exemplo, a ceia é um mandamento, amém? É um mandamento sagrado, é uma atuação, é algo relacionado à nossa fé, à nossa religião, à nossa crença em Jesus Cristo. Porque ele morreu, simboliza aqui a morte e ressurreição de Cristo. Mas eu digo para você que o ato sem discernimento não traz arrependimento, não traz mudança. Se você comer e beber sem discernimento, você está comendo só um pão e um suco de vinho. Oh, suco de vinho não, suco de uva, perdão. Vinho não tem não. Você não tem vinho já há muito tempo. Então, é só um pão e vinho. É algo relacionado à nossa religião. Agora, a partir do momento que você come com discernimento, entendendo o mandamento que foi a morte de Cristo pelos nossos pecados, a ressurreição de Cristo para que tenhamos a vida eterna, irmãos, esses elementos se tornam outra coisa. É a tua fé que faz isso agir. Do contrário, é só pão e suco. Sabia disso? Só pão e suco. Então, se alguém entrar aqui e comer e beber sem discernimento, não tem efeito nenhum na vida dela. É só uma religião, é só um ato. Agora, quando você crê, quando você ora e fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero renovar esta aliança contigo, Deus, mas eu quero ser melhor do que antes, mas eu creio que eu não conseguirei fazer isso sozinho. Não é pelo meu esforço, não são pelas minhas obras, não é por mérito meu, tudo é por ti, tudo é para ti, Deus. Todas as coisas vêm por Ele e para Ele, sempre. Não é igreja mais poderosa, menos poderosa. Hoje pela manhã nós aprendemos isso na aula, né? Uma oração poderosa. Quem já ouviu falar isso? Oração poderosa. Você sabe qual é a oração poderosa? Tem alguns lugares que a oração poderosa é aquela que mais grita. Presta atenção, hein? Eu vou gritar aqui. Já estou te preparando para depois você não infartar e dizer que eu que te assustei. Amém? Tem gente que acha que a oração é... Ai, 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 ai. Isso é oração poderosa. Tem gente que acha isso. Mas a gente entende, e eu aprendi isso, que a oração poderosa é no nome de Jesus. A oração fraca. Senhor, em nome do pastor Adriano, cura. Ih, vai ficar doente. Em nome do apóstolo, do reverendo, em nome do São Pedro, apóstolo, Paulo. Pode? Será que funciona? É só Jesus, irmãos. É só Jesus.
Você pode pegar Tiago, Pedro, João no barquinho, na lancha, seja lá onde for. Você pode orar por eles. Irmãos, não tem poder. A única oração com poder é no nome de Jesus. Porque quem fez a tempestade cessar foi Jesus. Quem fez o morto ressuscitar foi Jesus. É só em Jesus. A sombra de Pedro que curava, irmãos, foi porque ele era discípulo de Jesus e ele acreditava no que Jesus tinha ensinado. Então eu digo para você, se creres nos ensinamentos de Jesus, você verá uma grande transformação na sua vida, na sua família, na sua casa. Não é igreja. Não existe igreja mais poderosa ou menos poderosa. Você está vendo isso aqui? É um copo com? Volta para a água, irmãos. Estava precisando. Digo para você, essa água não tem poder nenhum. Isso é só uma água. Você não precisa de misticismo para ver alguma coisa Deus fazer na sua vida. Você não precisa desses misticismos que nós vemos hoje na igreja que é classificada como neopentecostal, que é onde o nome de Jesus não é suficiente, tem que ter uma água. Aonde o nome de Jesus não é suficiente, tem que ter um plus, tem que ter algo mais. O nome de Jesus não é suficiente. Irmãos, eu digo para você, Jesus é tão poderoso que você não precisa nem estar presente. E sabe quem fez isso e mostrou isso para a gente? Um cara que nem judeu era. Ele nem crente era. E Jesus falou assim, calma, eu vou até você para curar. Ele falou assim, você não precisa vir, porque eu sou um homem de autoridade. E eu sei que quando eu dou uma ordem, ela é cumprida. Cara, olha só. Ao ponto de Jesus falar assim, olha, vou falar aqui para vocês aqui, ó, presta atenção. Nem mesmo em Israel, que tinha tudo para dar certo, eu vi tamanha fé, como esse gentio aí, esse soldado romano. Porque tem gente que diz assim, eu não nasci no berço de crente, então por isso eu estou sofrendo, por isso eu não conheço a Deus. Não, irmãos, te enganaram. Não, você não precisa nascer no berço cristão, você não precisa nascer numa família cristã, você não precisa, sabe, desses misticismos de água, você não precisa, sabe, da toalhinha ungida com o suor do apóstolo tal. Você não precisa de nada disso. Porque não foi um ensinamento de Jesus. Alguém viu Jesus ensinando sobre isso? Não. Pelo contrário. A única coisa que Jesus fazia antes de qualquer ação era orar a Deus. Ele sempre orava. E era a fé da pessoa que fazia aquela confirmação do milagre. Então eu digo para você, irmãos, é a tua fé que vai mover o sobrenatural de Deus a teu favor. Não é igreja, não é tradição, não é comportamento, é somente Jesus. Você pode dizer comigo? É Jesus quem me reconcilia com Deus. Somente Jesus, irmãos. Você não precisa de mais nada, só Jesus. Quarto e último ponto. Quem foi reconciliado, isso é bacana, hein? Recebe uma missão. Tu achou que era à toa, né? Fala, não, estou na boa, estou com burro na sombra agora, desculpa a expressão. Agora estou tranquilo, eu já aceitei a Cristo, agora estou de boa. Já estou aposentado, sabe, nessa parte espiritual, estou bem. Igual o pessoal aposentado, agora não preciso mais trabalhar. A galera aposentada, já arrumei aqui uns 15 inimigos, 20 no mínimo. Não é isso, irmãos, pelo contrário. Olha que interessante, na parte final do versículo que nós lemos, ele vai dizer assim, e nos deu
o ministério da reconciliação. E, queridos, eu enxergo, né, nesse ministério da reconciliação, e ministério eu enxergo como serviço, trabalho. Trabalho de quê? De levar essa reconciliação na vida de outras pessoas. Nós recebemos essa missão de Deus, porque todo aquele que é reconciliado com Deus, ele se torna um agente de reconciliação. Você não foi salvo só para sentar na igreja, cantar uns corinhos, né? Participar de um sítio bacana como a gente participou no feriado. Não. Você foi chamado por Deus com um propósito de levar Deus para as outras pessoas. Amém? Você não foi, vou repetir aqui que eu mudei a frase aqui, ficou uma bagunça. Você não foi salvo só para sentar na igreja, foi chamado para levar os outros de volta para Deus. Oh, glória, agora foi. Você faz isso como? Primeiro, oração. Eu aprendo com a Dona Rosa, né? Dona Rosa primeiro orava, depois dava esporro no Ailton. Ailton, esporro de mãe. Ailton, isso não é o caminho, Ailton. Você sabe que isso não vai te levar a lugar nenhum. Muitos conselhos, a mãe falando, sai disso, abandona essas amizades. Dona Rosa nem viu a conversão, né? Dona Rosa nem viu a conversão. Mas a semente já tinha sido plantada, irmãos. E creia nisso, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, irmãos. Tem gente que acha que tem que ficar, não, porque eu orei, mas não estou vendo. Eu não quero morrer, eu estou com medo, eu não quero morrer sem ver, porque eu quero ter certeza. Irmãos, confia, porque tudo aquilo que você entrega nas mãos de Deus, Ele não vai esquecer. Não vai esquecer. Você foi reconciliado com Deus para levar a reconciliação para outras pessoas. Então, para a gente resumir, você não precisa subir, não precisou subir até Deus. Jesus desceu até você e a palavra de Deus vai dizer que ele esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de homem. A cruz não foi um acidente de percurso, foi propósito, irmãos. Sabe? Jesus não foi surpreendido, tadinho, poxa, foi pego de surpresa e crucificaram ele. Iam falar que ele só seria preso e chicoteado, mas no final das contas desistiram. Não, irmãos. Ele, desde o início do seu ministério, ele já falava sobre isso. Leia João 8 e você vai observar ele falando sobre isso. Ele já estava ali sabendo qual era a missão dele e o propósito dele. E o que nos diferencia de Jesus é que muitas das vezes, até hoje, depois de 20 anos, 30 anos de convertido, a gente ainda não sabe qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão como cristãos. Mas eu digo para você, como nessa noite acabei de dizer, o ministério da reconciliação é trazer reconciliação para aquele que está fora da presença de Deus, para o centro da vontade de Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso com fé e crendo que Deus está te direcionando e te movendo para esse propósito. Hoje Deus não está distante, pelo contrário, Ele está perto, chamando a cada um de nós para esta ação. Reconciliação não é sobre o quanto você errou, é sobre o quanto Deus te ama. Queridos, eu poderia dizer aqui para você, né, usando aqui até da própria palavra de Deus, falando sobre inferno, sobre condenação, falando que o único caminho para a gente mesmo é esse. Poderia gastar o tempo aqui falando sobre isso, mas eu quero apontar para você uma outra direção. Eu espero que nessa mensagem tenha servido para apontar para você uma direção de salvação, não de condenação. Porque eu li na palavra de Deus que Jesus não veio trazer condenação. Você sabia disso? Ele não veio trazer condenação. A condenação acontece para aqueles que não creem, que não querem, que não aceitam. Mas para todos aqueles que creem, vão ver a glória de Deus. Então preste atenção nisso.
Olha o caminho que Deus está traçando para cada um de nós, o que Ele está mostrando para cada um de nós. E aquilo que vai salvar a nossa família, irmãos, é essa mesma palavra. Então vamos abençoar a nossa casa, vamos abençoar a nossa família e não amaldiçoar, porque sem a presença de Deus já está amaldiçoado. Já está, não tem o que fazer mais. Pelo contrário, você abençoa, você profetiza, você declara, por mais que os teus olhos não veem, a tua fé tem que mover para isso. A tua fé precisa mover para isso. Porque senão, irmãos, não há diferença entre a gente aqui dentro e o mundo lá fora. Não há. Se fosse para a condenação, Jesus não teria morrido. Ele não teria vindo. Ele não teria saído lá da sua glória para assumir essa forma. Então ele veio com um propósito de trazer salvação. Isso é por quê? Porque ele ama a cada um de nós. E você vai ver João 3,16 que vai dizer, porque Deus amou o mundo. Bota para mim lá João 3,16 e 17. Para você ver o que eu estou falando. Não é besteira. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha só, irmãos. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu estou falando para você a salvação. É a única forma de sermos salvos em Cristo Jesus. Não tem outra. Eu te falei isso, não vou repetir não, porque senão vai ficar cansativo demais. Então entenda bem, você não merece voltar e nunca vai merecer voltar. Nunca. A glória é de Deus, não é nossa. Porque merecer é mérito, é conquista pessoal. Eu estudei, sabe, para estar hoje aqui e tal, na presidência, não da República, né, porque não precisa nem estudar. Mas, voltando, eu estudei para estar na presidência dessa empresa, eu me dediquei. Não é mérito. No reino de Deus, irmãos, o único mérito que a gente pode colocar como honra e glória é a Deus. É só Ele. Até quando nós fazemos coisas boas, sabe? Quando você faz alguma coisa boa e você fala assim, não, poxa, glória a Deus. Olha, glória a Deus porque eu sou útil na obra de Deus. Caramba, glória a Deus por isso. Porque olha, eu vou te falar, hein? Só Ele. Eu acho que eu acabei. A gente não precisa fazer mais nada porque Deus já fez tudo por nós. Agora, a única coisa que vai faltar mesmo, como eu disse, é a decisão. Por mais que às vezes nós estamos na caminhada aprendendo e a gente não crê com toda a certeza, mas dá o primeiro passo, irmãos. Eu imagino Pedro, para a gente encerrar a última história que eu vou contar, garanto para você. Eu imagino Pedro, quando Jesus está vindo naquela noite escura, aquela no meio das águas, ele andando sobre o mar, e aí Pedro fala assim, Jesus, posso ir aí? Aí Jesus vem, Pedrão, vem na boa. Aí Pedro faz o quê? Primeiro passo. Irmãos, é isso que nós precisamos. Por mais que você não esteja vendo a mudança acontecendo, dê o primeiro passo de fé. Acredite. Primeiro passo de fé na caminhada de reconciliação. Ora. Mas eu oro já há tantos anos. Morra orando. Viva a sua vida orando. E pode ter certeza que aquilo que você está colocando diante de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Se for da vontade de Deus, isso também é bacana. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Fecha os seus olhos, eu quero orar contigo nessa noite. Que essa mensagem ela traga não só sentimento, mas que traga mesmo uma ação de mudança. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu começo essa oração
agradecendo ao Senhor, porque não fomos nós, ó Deus, que começamos esta boa obra, pelo contrário, foi o Senhor que começou, ó Deus. Que a cada dia estejamos disponíveis, que a cada dia possamos permitir o Teu agir na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando estávamos longe, o Senhor já estava nos chamando de volta, já estava preparando um caminho para que a gente voltasse. E hoje eu te peço, Deus, alcança vidas que ainda não te conhecem. Alcança, Senhor, famílias que ainda estão fora da Tua presença. Que toda barreira espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus. Que toda culpa, todo sentimento de medo, de insegurança seja removido agora em nome de Jesus. Que todo peso, todo fardo, todo cansaço espiritual seja substituído pelo Teu fardo que é leve, Senhor. Reconcilia, Deus, a cada um de nós. Restaura-nos, ó Deus, renova-nos. Levanta, Senhor, pessoas com propósito, com identidade restaurada, pessoas com fome e sede da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, faz a Tua obra, completa, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite. E já te agradeço, porque eu sei que esta oração não é em vão e cumprirá, ó Deus, os Teus propósitos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos participar da ceia. Pai, você fica com essa parte? Vamos trabalhar.